Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Inovativos, espaço aqui na Band News FM aberto para discutir inovação, empreendedorismo digital, transformação digital e, claro, tecnologia. Ao longo aqui da nossa programação, hoje o foco é justamente nessa transformação digital, porque o nosso convidado é o diretor de estratégia de transformação digital da Accenture, Leonardo Fraga. Lembrando que Inovativos vai ao ar como programa no rádio aos domingos do meio-dia a 1h da tarde, também no nosso YouTube, Rádio Band News FM a qualquer hora do dia ou da noite, e também com pílulas, destaques desse mercado digital, as nossas colunas, às terças e sextas-feiras ao longo da programação da Band News FM. Comigo, Alexandre Bentivolio, e com o empreendedor digital Vitor Manhani. Tudo bom, Vitor? Tudo bem, Alexandre. O Leonardo é um velho conhecido meu e que trabalha numa das principais consultorias do mundo que trata também de transformação digital. Quem não conhece a Accenture, aliás, todas as pessoas que querem ingressar no mercado de trabalho procuram ali trabalhar de alguma forma na Accenture. E a Accenture também ajuda várias outras empresas, faz muito tempo, a melhorar a gestão, o financeiro, sobre diversos aspectos. A consultoria no mundo inteiro dá esse suporte, mas atualmente agora nessa pegada de transformação digital. Então, Leonardo, muito obrigado pela sua presença e a gente quer conhecer um pouquinho da sua trajetória. Quem é você? Como você chegou até a Accenture? Muito obrigado, Vitor. Muito obrigado, Alexandre. Minha história é uma história curiosa. Eu trabalhei durante bastante tempo da minha vida com desenvolvimento de soluções digitais, de software. Num dado momento da minha vida, eu também empreendi e lancei uma empresa que era uma consultoria de arquitetura de soluções. E naquela ocasião eu morava em Minas Gerais ainda. E eu tomei a decisão, junto com os meus sócios, de descontinuar aquele negócio e de buscar novas atuações num ambiente mais maduro, num mercado mais profissional. E naquele momento eu tomei a decisão de ingressar na Accenture, ainda, né, uma criança ali no começo da sua carreira. E desde então, isso já tem 14, quase 15 anos, desde então eu trabalho principalmente com grandes processos de transformação de tecnologia. Conta um pouco qual que é esse trabalho de transformação digital para quem não está muito familiarizado com o tema. Aqui a gente tem ouvintes de todas as regiões do país, de todos os setores da sociedade. Qual que é esse trabalho de transformação digital? Quais são os grandes desafios? Nós trabalhamos principalmente com dois grandes grupos de empresas. Nós trabalhamos com grandes empresas que estão sofrendo aí um movimento de disrupção no mercado. E essas grandes empresas buscam lançar novos produtos digitais ou melhorar seus canais e suas experiências digitais para os seus clientes. E nós, como Accenture, apoiamos o desenvolvimento dessas soluções, desses novos produtos, desse novo posicionamento do negócio. E também trabalhamos com as empresas que são nativas digitais para ajudá-las a aumentar a escala das suas operações digitais, a conquistar novos mercados, a internacionalizar suas ofertas. São trabalhos geralmente bastante transformadores, né? Por isso tem uma transformação digital, e que tocam a organização como um todo, do ponto de vista de tecnologia, que é o mais óbvio, mas também do ponto de vista de mudança de modelo operacional, a maneira como as pessoas trabalham. Do ponto de vista de cultura, né? Existem novas práticas, novos métodos, novas formas de se olhar para determinados problemas de negócio. E geralmente esse é um trabalho que toma bastante tempo também. Então são grandes projetos plurianuais para conseguir elevar o nível de maturidade digital. Quais os principais desafios que você enxerga com a empresa que contrata vocês, né? Porque eu fico imaginando, até pela tua fala que você citou disrupção, né? Nem toda inovação é disrupção. Disrupção é de fato a inauguração de um novo modelo de negócio, né? A gente pode citar aqui a Uber. Você tinha um modelo de táxi que você pedia ali no mundo físico, nas ruas, e você, no ponto, por telefone, você passa a fazer o pedido não só de um táxi, mas também de um motorista privado por aplicativo. Você se inaugura um novo modelo de negócio, de fato, é uma disrupção. E como existe tantas outras, né? Criptomoedas e tantas outras, né?
para essas empresas que são, digamos assim, tradicionais, elas já obtiveram sucesso, elas já são empresas grandes. Quando elas se deparam com esse novo contexto, esse novo mundo onde tudo é muito rápido, a tecnologia que você aprende hoje tem prazo de validade, daqui 2 anos ela já está ultrapassada. A gente cansa de ver, por exemplo, um profissional que sabe programar em Java, que é uma linguagem, né, de computação. Passa 4 anos, o mercado já não quer só Java, ele quer Python, ele quer e assim por diante. Você só vai agregando competências porque a tecnologia do passado já ficou ultrapassada, né? E aí, então, você tem esses 2 ambientes que, para uma empresa grande, tradicional, eu vejo que é muito complicado pensar dessa maneira. Porque ela vai pensar em se auto até destruir, ela tem que pensar em um negócio para acabar com o seu próprio negócio. Aliás, é um dos mantras que se fala dentro do ecossistema digital, preciso ficar pensando constantemente como eu faço para o meu negócio ficar antiquado antes que o meu concorrente o faça, né? Quais são esses principais desafios? Porque eles já te procuram, então ele já tem interesse. Quais são essas barreiras? Tecnologia era uma das barreiras no começo desse movimento de transformação. Hoje, talvez ela seja mais fácil de ser transposta, né? Os clientes, eles precisam conhecer melhor os seus clientes e as mudanças de comportamento desses clientes. Por vários caminhos, as empresas têm buscado conhecer, capturar melhor dados, entender a jornada, entender as mudanças de comportamento, entender os interesses. Essa mudança de comportamento dos clientes é o principal driver de mudança, mesmo as mudanças não tão disruptivas, né? Mesmo as mudanças incrementais, na maneira como eu faço o meu go-to-market, na maneira como eu faço o relacionamento com clientes e venda e suporte e serviços associados. Então esse tem sido um desafio muito grande, entender a realidade do novo cliente que tem expectativas que nós chamamos de expectativas líquidas. São expectativas criadas a partir das experiências com outros players nativos digitais. Então, a pessoa que usou o Uber e viu quão fácil é pedir um novo carro para levar lá ao aeroporto, ela tem o mesmo tipo de expectativa ao pedir a entrega de um supermercado tradicional. Ela espera uma previsibilidade da chegada, ela espera uma visibilidade do caminho, ela espera uma transparência de custo, ela espera uma experiência muito mais rica. Então esse é um dos temas que tem trazido bastante desafio. O segundo tema que tem trazido bastante desafio é o que você comentou, é como a organização consegue se reinventar. É uma grande mudança que passa por uma mudança de mindset, uma mudança da forma de pensar e encarar a transformação, que começa com a liderança. Essa mudança, ela requer, na grande maioria das vezes, uma mudança de comportamento das tomadas de decisão das lideranças, requer uma mudança, inclusive, de perfis de profissionais que eu preciso ter na organização. E não é raro existir na organização, nessa tentativa de criar o negócio que substitua o seu negócio antigo antes que o seu competidor o faça, que esse negócio novo encontre resistências, né? A gente chama isso de sistema imunológico. Dentro da empresa atual, existe um sistema imunológico que impede a inovação de acontecer. E esse desafio de transpor o sistema imunológico, né, de criar condições que favoreçam essa exploração de novos modelos de negócio, de novos produtos, de novas experiências, tem sido um grande aprendizado nos últimos anos dos grandes clientes que têm passado por esse processo. Você falava um pouco dessa resistência. Qual que é a maior resistência dessas pessoas dentro das empresas à transformação digital? É porque o sistema atual já está funcionando tão bem que elas acham que não precisam passar por isso? É um pensamento mais antiquado? O que leva essas pessoas a resistirem? É curioso, Alexandre, porque no fundo é da natureza humana, sabe? É uma combinação de resistência à mudança, que é inata das pessoas, com medo do desconhecido. Ninguém sabe o que vem por aí, né? Como até o Vitor comentou, tecnologia muda a cada mês, não é a cada ano, mas nessa evolução constante de tecnologia não se sabe o que vai ser do futuro, dos próximos anos, daquele contexto, daquela empresa ou até do trabalho daquela pessoa. E nesse contexto de muita mudança, as pessoas ou elas realmente
topam entrar nessa corrida infinita por melhorar as condições de trabalho, por digitalizar o ambiente, digitalizar a relação com o cliente. E para isso elas precisam realmente topar, né, encarar o nível de mudança, o nível de estudo necessário, a reinvenção de si mesma em várias dimensões, em vários momentos. Mas algumas pessoas não topam. E algumas pessoas talvez nem tenham essa consciência, sabe, da quantidade de mudança necessária de pensamento, da forma de atuar na organização como resposta a esse novo ambiente, a esse novo contexto. Então, eu diria que isso acontece não só com o tema da transformação digital, mas com qualquer tema que traga um nível profundo assim, de reflexão e de mudança. Mudança não é fácil, as pessoas não necessariamente estão aptas a toparem esse grau de mudança. E é um contexto que as pessoas são ensinadas a pensar dessa forma desde o colégio, né? Que é baseado no gabarito, ou seja, por muito tempo a indústria olhou para os profissionais para falar, eu quero um profissional que erra menos. E não por uma lógica que eu quero um profissional para maximizar aprendizado. Ou seja, como funciona a mentalidade anterior eu tiro todo mundo que errar. E não colocar a pessoa num contexto de inovação que ela pode testar e pode errar. E se ela for errada, se ela errar, ela vai passar por uma esteira de aprendizado para não errar mais naquele tópico que já foi identificado. E aí que vem uma pergunta que eu acho que é o divisor de águas para todo esse debate, né? Que como esse ambiente se transforma muito rápido, a universidade não está acompanhando, os profissionais não estão acompanhando, ou seja, se eu não tenho nem a ciência acompanhando, de certa forma, por exemplo, modelos de gestão, eu não consigo nem validar se aquilo funciona ou não funciona para a maioria dos casos, sabe? Então, qual é a metodologia que vocês aplicam, né? Porque quem pode nos escutar aqui pode ser que eles falem, tá bom, preciso me transformar, então vou sair testando a esmo. Como que é essa metodologia? Dá para tentar exemplificar para a gente aqui, resumir assim, em português claro? Ótima pergunta, Vitor. A própria abordagem para a transformação leva os mesmos princípios da inovação, né? Então, na nossa visão aqui de como conduzir um programa dessa natureza num cliente, nós geralmente partimos da mesma abordagem de experimentação. A partir dos experimentos você entende o que dá certo, o que dá errado. A partir do momento que você tem um pouco mais de certeza, você aumenta os investimentos naquelas iniciativas, até que aquelas iniciativas realmente se validem como sementes do futuro da organização, do futuro daquele negócio. Então, é interessante porque a gente comenta, né, no nível dos profissionais, existe essa questão de aprender através da falha, que já é uma mudança cultural muito importante de acontecer, que precisa ser suportada pela liderança, mas a organização inteira precisa, ao longo desse processo de transformação, aprender com pequenos erros controlados em ambientes menores, em contextos que coloquem o negócio numa exposição de risco muito mais baixa. E a partir desses aprendizados, cada organização vai descobrir o seu caminho na transformação. Então vem um outro ponto bastante interessante. Não dá para replicar, sabe? Não tem como pegar a experiência que aconteceu num determinado cliente, num contexto, mesmo que seja da mesma indústria, e levá-la para um outro cliente. As questões são tão específicas do aprendizado coletivo das lideranças envolvidas, das pessoas envolvidas, que requer um jeito de abordar a inovação e a transformação digital bastante iterativo, bastante pautado por experimentos, por aprendizado contínuo. Então acaba sendo uma coisa muito customizável, assim, cada exemplo é e é muito difícil repassar esse aprendizado obtido em uma empresa para a companhia seguinte. Nós temos, assim, a partir, Alexandre, das várias experiências nossas em processos de transformação, nós já sabemos o que é comum, né? O que dá certo, ou o que dá errado, e não importa o contexto, aquele tipo de abordagem não vai funcionar, ou vai funcionar. Então, esse conjunto de boas práticas, a gente acaba levando para cada um dos clientes, para cada um dos programas de transformação. Mas existe uma camada considerável de customização, de adequação daquelas abordagens para aquele contexto específico, para aquele nível de disrupção
da indústria, para aquele nível de transformação que o cliente ambiciona ter, para aquele ponto de partida, né? Alguns deles já evoluíram bastante naquele tema, outros menos. Então, a combinação do que é comum com essas coisas que são mais específicas de cada caso, acabam configurando a abordagem ideal para aquele cliente. E como consultoria, vocês têm diversos profissionais, né? Deve ter um profissional como você que lidera essa parte de transformação digital, que já é um tema transversal, você tem finanças, você tem operações, você tem de fato ali muitos ingredientes para agregar. E recentemente a gente viu e vê ainda no Brasil a pouca repercussão de cases de sucesso em transformação digital. Né? A gente, uma empresa que rodava de um jeito, agora passou a rodar de outro. Acho que a gente tem poucos exemplos disso no Brasil, que pode ser ou por realmente carência, porque elas realmente são poucas, ou porque a gente não dá tanta visibilidade. E vocês estão numa empreitada muito bacana com outras instituições para criar uma metodologia de um prêmio que vai levantar todos esses casos e vai ranquear as principais empresas dentro de inovação digital. Queria que você contasse para a gente um pouco como tem sido a elaboração desse trabalho e por que ele é tão importante para justamente a gente conseguir ajudar o país a ter mais cases de sucesso, modelagens de transformação digital que outras pessoas podem utilizar, se inspirar para ter essa metodologia de gestão que todo mundo quer. Muito bom, Vitor. Quando a Accenture é uma empresa global, né, uma consultoria que tem mais de 600 mil funcionários globalmente, que atua em várias linhas de conhecimento, como você contou, a gente consegue combinar vários skills aí, vários profissionais de perfis diferentes, experiências diferentes em várias indústrias. E quando olhamos para fora, para o mercado internacional, nós notamos uma aceleração desse tema muito maior, né? Talvez até o ponto ali de massa crítica já tenha acontecido em geografias mais maduras, como Estados Unidos, alguns países da Europa. E quando olhamos para o Brasil, nós notamos aí nos últimos 2 anos ainda uma oportunidade muito grande de estimular o desenvolvimento de programas dessa natureza, de transformação, de investimento em inovação. E por conta disso, nós resolvemos criar um estudo e, ao mesmo tempo, premiar, em conjunto aí com outras organizações que estão trabalhando conosco, um prêmio que olhasse para os grandes casos de transformação do país, que olhasse para os grandes casos de inovação com esse componente digital e que, a partir desse olhar, nos trouxesse, primeiro, um entendimento bem claro do ponto de maturidade do mercado local, até em comparação com o mercado internacional, e segundo, que trouxesse já aprendizados dessa massa crítica que a gente acredita que o Brasil já começou a ter, que pudessem ser reaproveitados para os outros players no mercado local, de forma a estimular ainda mais, a fomentar ainda mais a aceleração desses casos de transformação dentro do país. Justamente por isso, nós acreditamos bastante nesse tipo de reconhecimento para o mercado. Tá? E justamente por isso, nós temos aí como uma das áreas de foco e de crescimento da Accenture o tema da transformação digital. Como que o Brasil está nessa competição mundial aí? Você disse que, claro, a gente não pode comparar com os Estados Unidos do ponto de vista de transformação digital, mas como que a gente se coloca, principalmente nesses países em desenvolvimento, né? Que são os países que têm uma realidade mais próxima à nossa. É interessante, estou nesse mesmo momento trabalhando num estudo, né, um estudo que visa, em conjunto com a Anshan, montar um ponto de vista sobre qual deveria ser a agenda para o desenvolvimento do digital no país. Nesse estudo, a gente já consegue entender, primeiro, que o Brasil tem um nível de maturidade até comparável com os outros países emergentes, embora ele ainda não consiga capturar o mesmo nível de valor do ponto de vista de paridade do poder de compra de cada um dos seus indivíduos ali da população. Então, nós acreditamos numa combinação, olhando para o futuro do país, da aceleração do ganho de maturidade,
para que ele fique à altura dos líderes, né, no tema de transformação digital no mundo, e para que ele consiga traduzir esse ganho de maturidade em um impacto social, no impacto econômico, no impacto, inclusive ambiental, de cada uma das iniciativas que estejam ali catapultadas pelas, né, tecnologias digitais, pela forma de operar do mundo digital. E aí, interessante esse ponto, porque quando a gente olha para o prêmio, nós também estamos buscando, com o prêmio, entender o impacto das inovações e das transformações digitais que estão sendo conduzidas. Então, não é só uma premiação do que foi feito, e sim do resultado que aquela iniciativa trouxe para a sociedade, para a empresa, para os clientes, para o meio ambiente e até para alguns temas mais nobres aí de sustentabilidade e retorno social. Leonardo, eu me interessei bastante por esse tópico aí do prêmio /estudo, né? Porque realmente a gente pode ter aí um raio-x para todo o Brasil sobre como a gente vem evoluindo em transformação digital. Mas para isso, com certeza absoluta, a gente vai precisar também de alguma reunião de esforços, né? Entre a academia, setor privado, enfim, até o poder público num futuro momento, para a gente até induzir esses planejamentos públicos para que mais empresas entrem nessa jornada digital. Vocês têm esses parceiros? Essa é a primeira pergunta, e já emendando uma segunda, né? A gente percebe que nessa jornada de transformação digital, ninguém vai ficar de fora. Até eu acho que é uma impropriedade usar o termo economia digital, porque todo mundo, no todo ou em parte, vai ter alguma coisa digital se quiser realmente competir no mercado junto com grandes empresas, né? Até as médias e pequenas também isso é válido, porque se seu concorrente está e você não está, você está perdendo a oportunidade. E aí a gente a gente olha para o território brasileiro, a gente tem poucas empresas nacionais que competem no mundo, né? Mas se a gente fazer um raciocínio olhando para a gente e olhando para as empresas de fora que estão atuando aqui, a gente encontra um monte, né? Então, como que o prêmio também pode ajudar, inclusive, mais empresas nesse processo também de internacionalização, utilizando o digital? Porque um dos ingredientes principais dessa digitalização é, sem sombra de dúvidas, a oportunidade de você escalar o negócio, né? A gente tem milhões de brasileiros e brasileiras aqui, então o mercado consumidor é muito grande, mas a gente também tem que olhar para fora para a gente ter esses expoentes, né, internacionais. Então, quem são, se você tem parceiros que vão te ajudar nesse estudo e prêmio, e também, assim, o que você acha das empresas já digitais, o que é necessário para dar um passo além para ir para o mercado internacional? Muito bom, Vitor. A empreitada do prêmio, ela é impossível de ser percorrida com uma instituição só, né? Então, estão fazendo parte várias dimensões diferentes de parceiros que a gente conseguiu mobilizar para o tema. Então, do ponto de vista da academia, nós trouxemos a Fundação Dom Cabral, que é uma importante escola de negócios do território nacional, super reconhecida internacionalmente. Do ponto de vista de conexão com o ecossistema, temos vários participantes. A gente tem o grupo de Innovation Experience, que é um braço super conectado com o ambiente e o ecossistema de inovação no país. A gente tem a Associação Brasileira Online to Offline, que representa, de certa forma, as expoentes, startups que já escalaram no país, e inclusive algumas iniciativas digitais de grandes empresas. A gente também tem do nosso lado, né, como Accenture, várias áreas mobilizadas para fazer parte desse processo. Então, eu represento o grupo de estratégia, com foco no tema digital. A gente tem também, como parte da equipe, um núcleo de pesquisa, que vai ajudar, inclusive, a trazer comparação com o mercado internacional, e um núcleo responsável pelas investidas da Accenture, porque nós também lançamos startups no mercado, sejam para clientes, sejam para nós. Nós também fazemos investimentos minoritários em startups, e esse nosso braço, que se chama Ventures,
também faz parte do processo aí de formação de opinião e de montagem, né, da metodologia do prêmio. Não, entendendo que isso não será suficiente, nós também estamos prevendo, na abordagem do prêmio, reunir uma banca avaliadora que traga os principais pensadores, os principais profissionais envolvidos com o tema de inovação, com o tema de transformação digital no país. Então a gente quer realmente somar todo tipo de conhecimento, todo tipo de experiência disponível no mercado local para a gente trazer o melhor estudo e trazer a melhor avaliação possível das empresas que vão apresentar seus cases e vão concorrer pelas estatuetas aí no final do ano. Sobre a segunda pergunta, esse ponto é bastante interessante. A gente acredita nesse movimento, né, de entendimento do mercado local e de premiação dos casos principais e de coleta ali dos principais aprendizados como um instrumento para ajudar os pequenos, médios empreendedores ou os líderes desses processos de transformação nas empresas, para que eles consigam ter mais êxito nas suas jornadas. E nós pretendemos fazer um processo genuíno de devolutiva desses aprendizados, inclusive em comparação com mercados mais maduros, para que isso estimule e isso gere, de certa forma, mais velocidade ou mais assertividade nos processos de transformação desses clientes. E uma forma que a gente entende, né, que viabiliza esse movimento é justamente criando um networking, criando um ambiente de convívio e de troca de experiências entre todos os participantes do prêmio. Então, eu costumo dizer que o prêmio não termina com a noite do Oscar. Eu sei que é um momento ruim fazer a analogia do Oscar aqui. O prêmio não termina com a noite do Oscar. Existem depois outros eventos que a gente deve promover para manter o ecossistema aquecido e o assunto em debate, os aprendizados sendo compartilhados aí entre os participantes. E mesmo aquelas empresas que não foram premiadas, o prêmio acaba servindo de estímulo, né? Você olha seu concorrente, você vê que ele foi premiado. Olha, lá tá um bom exemplo, eu não sou, então vou correr atrás, né? É interessante. Outro ponto também interessante que a gente espera trazer com esse prêmio, e em comparação com alguns outros lugares, outros países onde a gente executou processos semelhantes, a gente acaba estimulando com o prêmio uma cultura de colaboração e de busca de crescimento que não necessariamente já existe nos casos e nas empresas que estão concorrendo. Então, por exemplo, a gente olha para os mercados mais maduros, vou pegar um mercado super maduro em inovação que é Israel. Todos os empreendimentos nascem em Israel não para atingir a população israelense, nascem para atingir o mundo, né? Isso aconteceu porque no começo ali dos investimentos governamentais, no caso, existia um estímulo competitivo no ambiente que fazia com que os investidores e com que os grandes empreendedores buscassem cada vez mais negócios maiores e mais promissores. O que a gente espera criar com esse processo aqui do prêmio e da devolutiva e dos aprendizados coletivos e do networking e tudo mais, é ampliar talvez a ambição que os empreendedores e que as empresas tenham com esse processo de transformação digital. E com isso talvez a gente veja aí mais, né, startups globais, unicórnios, que sejam base Brasil. E até vai ajudar até a própria academia, né? Porque a Fundação Dom Cabral também vai, além de ajudar nessa metodologia, creio eu que vai ter um banco de dados que vai conseguir, inclusive, mensurar, estudar melhor essas boas práticas, né? A gente sabe que as grandes universidades no mundo, elas estudam cases, e essa é uma metodologia também de ensino para saber, ó, acertou ali, não acertou aqui e tal, e foi. E até uma carência absurda que existe hoje na universidade para a validação desses novos modelos. Existe um oba-oba hoje em dia dentro desse ecossistema digital e de startup, porque parece que tudo que vem desse subsegmento hoje da economia é bom, e não necessariamente é bom. Tem muita coisa que é feita e que ou não é aplicável a grandes empresas, ou realmente é uma prática que não traz resultado, e todo mundo está falando como algo positivo. Eu vou citar, por exemplo, inovação aberta, né? Você pegar uma grande corporação que chama as startups para inovar dentro da sua própria corporação. Muitas vezes isso pode ser praticado da pior forma, que é você pegar uma startup que pode ser sua concorrente e matar ela na origem.
Ou seja, você, por inovação aberta, que todo mundo fala, festeja, você está acabando com o pequeno e médio empreendedor que vai competir, que vai crescer, que vai promover o desenvolvimento. Então, acho que é uma iniciativa que pode trazer esses contornos também do que funciona e o que não funciona, né? Isso é muito bom, Vitor. A gente espera, primeiro, ter uma profundidade na análise dos cases. Muito possivelmente alguns dos cases que vão competir aí ao longo do processo vão ser convidados para virarem estudos de caso realmente pela academia. Acho isso super importante porque num ambiente de muita mudança na abordagem metodológica para conduzir a transformação, nos métodos de gestão e tudo mais, o aprendizado através de case é muito mais concreto, muito mais aplicável, e os novos empreendedores que estão sendo formados na academia neste momento vão ter um contato muito mais real com o que funciona e o que não funciona. Então esse é um ponto super positivo que eu vejo o prêmio aqui estimulando. E sobre o segundo ponto, né, da capacidade que esse movimento pode trazer de reorientar talvez o país na busca dos grandes movimentos bem-sucedidos, né, eu acredito que o momento que o país está vivendo com o tema de transformação digital é um momento de volta às origens, assim, de volta ao que realmente dá certo. Eu acho que já passamos da onda do hype, das grandes expectativas, dos buzzwords, né, dos termos que as pessoas falam sem nem saber. Eu tenho vários colegas que criaram termos para isso, né? Tem um colega que chama isso de empreendedorismo de palco. A pessoa que sabe falar sobre empreendedorismo, mas nunca empreendeu. Tem outro colega que fala sobre o entretenimento corporativo. A pessoa que sabe, né, contar a história, aquilo é bastante lúdico e tal, mas na prática o resultado é diferente. Então, eu acredito bastante, a Accenture acredita bastante que o Brasil está vencendo essa primeira onda. É uma onda necessária, acontece com todo tipo de tecnologia, todo tipo de inovação, mas estamos nesse momento já com massa crítica e com aprendizados coletivos no mercado para se focar na geração de valor para os stakeholders, na geração de valor para a sociedade, para os acionistas, para os clientes, assim por diante. E sob essa ótica de geração de valor, a gente consegue entender que tipos de iniciativas têm mais e menos resultado, mais e menos impacto. E aí, especificamente sobre o tema de inovação aberta, nós temos hoje também já aprendizado coletivo de várias empresas que entraram nesse caminho, de quais são os modelos que funcionam e quais são os modelos que não funcionam. Queria agradecer a disponibilidade e a atenção do Leonardo Fraga, diretor de Estratégia e Transformação Digital da Accenture, dando uma aula aqui de transformação digital para a gente aqui no Inovativos. Obrigado. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Vitor. Obrigado a todos e a todas que estão nos ouvindo, nos assistindo, e não deixam de curtir o canal aqui da Band News FM e comentar também, que é muito importante para a gente melhorar sempre o programa aqui. Até já!